O que faz a igreja crescer? Graça e paz, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um momento de devocional e também de crescimento espiritual. E nós estamos aprendendo nessa semana alguns elementos que faz com que a igreja cresça. Para isso, nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver qual o ensinamento que a Bíblia traz sobre isso, para que possamos colocar em prática. Então, a igreja, quando nós olhamos para Atos, que é nada mais do que a história do início da igreja. E em Atos, nós vemos uma situação que se repete. Toda vez que Atos ele mostra um versículo onde a igreja cresceu, nós vamos examinar antes o que aconteceu para chegar naquele ponto e vamos ver que houve um fato, houve um fator, houve uma história, um acontecimento que fez com que a igreja crescesse, pessoas se convertessem. Então nós estamos estudando esse padrão. E o padrão que nós encontramos hoje, ou os blocos, mais alguns blocos que nós vamos estudar, e vamos ver o porquê que a igreja cresceu, agora está em Atos capítulo 9. Atos 9, verso 31. Diz assim: Assim, pois, a igreja em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e, pelo auxílio do Espírito Santo, multiplicava. Olha só que coisa maravilhosa. A igreja tinha paz, e por conta dessa paz, a igreja começou a crescer. E o que gerou essa paz? O que gerou ali para a igreja esse momento de paz? Quando vamos examinar o fator, o que aconteceu, vamos ver que Paulo, logo no começo do capítulo, nós vamos ver que Paulo era o perseguidor da igreja, que Paulo, ainda como Saulo, ele era o perseguidor da igreja, ele arrastava cristãos, tirava de suas casas, prendia e chegou mesmo até matar, como ele vai declarar depois, lá em Atos capítulo 22. Então, ele era terrível, ele era mau com os cristãos. E essa perseguição fez com que a igreja se espalhasse, com que a igreja fosse para outras regiões. E a perseguição também se estendeu a essas regiões, como diz aqui esse texto, em Samaria, em Judéia e em outros lugares também. Paulo começou a perseguir a igreja. Aí foi quando Paulo pegou autorização e ele estava indo para uma outra cidade para prender outros cristãos. E foi quando ele teve um encontro com o Senhor. E aí nós, vendo aqui a história, nós vamos ver a conversão de Paulo. E quando Paulo ele se converte, ele se entrega ao Senhor, ele começa a ser um pregador da palavra de Deus. É só ver um pouquinho antes, alguns versículos antes, que nós vamos ver que Paulo ele começa a ser pregador da palavra de Deus. E a conversão de Paulo fez com que a igreja respirasse, tivesse mais tranquilidade relacionado à perseguição. E essa paz que a igreja teve fez com que a igreja tivesse um temor de Deus e o número cresceu. É o que nós vamos ver aqui nesse versículo que lemos, o 31. Então, uma coisa que aprendemos aqui, já aprendemos o que mais faz a igreja crescer. Outro ponto aqui para examinarmos. O que faz a igreja crescer é a paz. É quando a igreja ela tem paz. As pessoas, às vezes, elas pensam que a perseguição é boa, que a perseguição, é onde tinha que ter perseguição, porque sem perseguição todo mundo fica preguiçoso, todo mundo fica acomodado. E, na verdade, não, meus irmãos. Na verdade, é claro que quem quer servir a Deus, ele serve a Deus. Embaixo de perseguição, embaixo de paz, embaixo de qualquer circunstância. Não tem, para quem serve ao Senhor, não tem regra. Ele vai servir ao Senhor com perseguição ou sem perseguição. Mas a igreja ela precisa caminhar, ela precisa estar bem, ela precisa ter paz para crescer. Então a paz é importante. É claro que com perseguição a igreja vai continuar crescendo com toda a dificuldade, com toda
as barreiras que vão surgir para a igreja crescer, mas a igreja vai crescer. Mas quando a igreja tem paz, é outra coisa. Sabe, é tranquilo, a igreja é abençoada, é feliz, é próspera, sabe? Então, temos sim que orar pela paz da igreja, para que haja um governo justo, para que haja leis corretas, justas, e a gente possa ter um país que não persegue a igreja. O Brasil, ele é considerado, agora está sendo um país considerado um país que persegue a igreja. Antes não, mas agora está sendo considerado. Mas aí você fala, mas como persegue a igreja? Eu ando com a Bíblia na mão, eu tenho liberdade para louvar a Deus, eu posso colocar um hino no meu carro, na minha casa, a gente vai na igreja, as portas estão abertas da igreja. Como perseguição? É que a perseguição no Brasil, ela é diferente de outros países, onde a igreja sequer pode existir, pode ter ali uma placa, um CNPJ, sequer irmãos podem se reunir, ainda que seja numa casa, ainda que seja em qualquer local. Os irmãos não podem se reunir. A religião, a igreja é proibida a haver reunião de irmãos em certos países. Agora, no Brasil, a perseguição não é dessa forma. A perseguição, ela é conceitual. Então, o que acontece no Brasil hoje? A perseguição, ela vem através do governo, através das leis. Porque as leis são assim, você não pode falar isso. Isso não é dito para a igreja, isso é dito para a sociedade. Você não pode falar isso porque isso aqui é discriminação, é fobia, é preconceito, você não pode falar dessa forma. Se falar dessa forma, você pode processar, você pode... se falarem de você dessa forma, você pode entrar com processo, você pode ir atrás dos seus direitos, porque ninguém pode falar de você, porque se você é dessa forma, ninguém pode falar de você. E aí o que acontece? A igreja vai pregar contra o pecado. E aí, a pessoa que está no pecado e recebeu essa orientação do governo, que não pode falar, porque se falar é preconceito, ou é fobia, discriminação ou qualquer coisa do tipo, e a igreja está falando, então logo a igreja também então vai ser processada, o líder não pode falar, não pode apontar, e aí vai. Você entendeu? Essa é a perseguição no Brasil. E estão tentando calar a igreja para falar do erro, do pecado ou de qualquer coisa relacionada, porque não pode falar. Porque o governo diz isso para para os brasileiros, para os cívios, para as pessoas. E aí a igreja, como nós servimos ao Senhor e nos baseamos na Bíblia, e aí então a Bíblia vai contra o pecado e contra essas leis. E aí é o que fica complicado na hora da igreja tocar nesses assuntos. Essa é a perseguição. Então, sim, temos que orar pela paz do nosso país, pela paz de nossa igreja, para que o evangelho seja pregado e a igreja cresça. Outro fator que vemos aqui, no capítulo 9 ainda, 42. Olha o que diz aqui, Atos 9:42. Diz assim: tornou-se isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Olha só, mais uma vez, muitos creram. Mais uma vez, muita conversão. Muita gente creu no Senhor. Por que isso? Aqui vai, agora, qual é o bloco? O que diz aqui? O que fez com que, mais uma vez, a igreja crescesse? Aqui vai contar a história de Pedro, que estava em uma cidade, e aí ele, quando estava naquela cidade, havia um homem chamado Enéas, que estava doente. E ele foi para a casa de Enéas, e ali ele orou por aquele homem recebeu cura. Logo depois ficaram sabendo disso. E aí ele foi chamado para uma cidade chamada Jope, que era ali perto de onde ele estava. Ele foi até a cidade de Jope, e ali havia uma mulher chamada Dorcas, ou Tabita.
E ali essa mulher, ela tinha falecido, ela morreu. E ali quando Pedro chega naquela cidade, ele vai até onde estava Dorcas, que era em um cômodo na parte de cima da casa. Ele ora a Deus e Dorcas ressuscita. E quando, aí sim entra esse versículo, quando Pedro desce com Dorcas, segurando-a pela mão, a multidão se maravilha e muitas pessoas acabam se convertendo, acabam crendo em Jesus. Ou seja, então, entendemos o que faz a igreja crescer neste momento aqui é a ação do Espírito Santo, sinais. Sinais. Neste caso foi uma cura e uma ressurreição. Os sinais na igreja são importantes. A igreja ela tem que ter sinais. A igreja tem que ter cura. A igreja tem que ter transformação. A igreja tem que ter mudança de vida, de caráter. Então, esses sinais, eles são importantes para a igreja e faz com que haja temor, que haja crescimento. Então, quando eu falo de sinais, é tudo que envolve a ação do Espírito Santo. É uma transformação, é uma cura, é uma libertação. Pessoas endemoniadas que vão à igreja e são libertas. Pessoas que são libertas de vícios, curadas de enfermidades, mudança de caráter, mudança de personalidade. Esses sinais, que é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, faz com que a igreja cresça. Então, outra coisa, vamos orar para que aconteçam sinais na igreja. Vamos orar para que o Espírito Santo possa agir na igreja. E, por fim, mais um bloco que nós vamos ver aqui, o que faz a igreja crescer. Agora, é Atos 11, capítulo 11, no verso 21. Diz assim, Atos 11, 21. Diz assim: e a mão do Senhor era com eles, e grande número deles se converteram ao Senhor. Olha só, mais uma vez, aqui dizendo que muitas pessoas se converteram, ou seja, mais um crescimento. E analisando o que aconteceu antes para que a igreja crescesse, mais uma vez vamos ver, aqui foi a evangelização. A evangelização para vários povos, não só para judeus, mas para gregos, para gentios, para romanos, para pessoas de várias nações. A igreja, quando começou a evangelizar, é só ver aqui, começa com Pedro indo na casa de Cornélio. Pedro está contando esse testemunho aqui. Logo depois que Pedro conta esse testemunho, aí Paulo, Barnabé, outros cristãos começam a pregar em várias regiões. Pessoas que são judeus e não judeus começam a se converter e a igreja cresce. Então, mais uma vez, o que faz a igreja crescer? A evangelização. A pregação do evangelho para as pessoas. Levar a palavra de Deus para a pessoa. Quer que a igreja cresça? Que seja uma bênção? Você tem que pregar, tem que evangelizar, tem que anunciar o evangelho de Cristo para as pessoas que estão aí, para que elas também possam conhecer esse Jesus tão maravilhoso que nós conhecemos e vivemos, e assim a igreja também vai crescer. E nós terminamos aqui mais este momento de devocional, aprendendo que algumas coisas, aprendendo mais 3 situações que fez com que a igreja crescesse e o que é que faz a igreja crescer. E eu convido você para a próxima devocional para que possamos aprender um pouco mais desta lição. Deus te abençoe e te guarde e eu espero você em nossa próxima devocional. Deus te abençoe.